todos. Então, hoje a gente está no nosso último encontro do nosso evento de extensão. E hoje a gente tem aqui uma conversa com o professor Raimundo, que vai falar para a gente sobre a BNCC, suas relações com a língua inglesa. O professor Raimundo, ele já é conhecido aqui de vocês. Então, o professor Raimundo é atualmente formador institucional do Centro de Educação Antonino Freire, é coordenador estadual do Programa Brasileiro Inovados no Ensino e coordenador da Associação de ex-integrantes de programa patrocinado pelo governo americano, USBA, Piauí, né, Raimundo? Então, é autor do livro Integrando Tecnologias Baseadas na para a Sala de Aula de Língua Inglesa, publicado em 2021. É membro do grupo de pesquisa Saberes Docente, Formação, Avaliação e Planejamento de linha de pesquisa Formação de Professores, Avaliação e Planejamento. Tem certificado em Ensino de Inglês como Segunda Língua e Estudos Culturais na Universidade da Flórida Central, Orlando, Estados Unidos. Através de diferentes experiências docentes, é um entusiasta da formação empoderada da educação, na formação do seu impacto, na promoção de mais equidade na sociedade. Para ele, a docência é uma das profissões que nunca se completa, mas evolui a cada momento. Sua citação favorita é a de Alvin Toffler. Os analfabetos do século XXI serão, abre aspas, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. Muito bonito, professor Raimundo. Parabéns. Então, hoje nós temos aqui o professor Raimundo, que já é nosso colega aqui do SEAD, do inglês, português e inglês. E nós vamos agora ficar com ele, né? É sua sala, professor. Seja bem-vindo. É um prazer lhe conhecer, eu não lhe conhecia, né? E Igualmente. seja bem-vindo, professor. Tá bom, que legal. Pois é, pessoal, que legal, né? Eu esqueci, assim, de registrar, né, meu agradecimento a esses, acho, 2 anos, 3 anos na SEAD, né? A SEAD tem sido um espaço de muita aprendizagem, né? Porque a gente tem esse contato com o professor e isso tem me ajudado muito a aprender mais sobre o ensino da língua inglesa, né? A vivência que a gente tem como professor, né? Como professor e com os nossos colegas professores, né? Então, a SEAD é, para mim, uma escola, né, que me ajudou e tem me ajudado nesse processo, né, de crescimento profissional. Então, só agradecer, registro aqui meu agradecimento à professora Lívia e Virgínia, Nádia, toda a equipe que contribui, né, para esse processo. Pessoal, que legal! Quando eu vi esse tema, né, os temas transversais contemporâneos, né, na sala de aula, e isso vinculado ao ensino da língua inglesa, eu digo, que legal a gente fazer uma reflexão, porque a gente está num processo, num momento muito, eu diria, de que poucos terão, né, em 2 gerações posteriores, elas não terão esse mesmo privilégio que você e eu estamos tendo, que é de implementar uma reforma, né, um projeto de, né, social, de mundo, né, de Brasil, em termos de educação. Então, para nós é um motivo também é um desafio, se constitui um desafio também, tá certo? Então, eu pensei a partir do evento, né, pensar a BNCC e como ela, né, tem colocado, né, e pensado a questão do ensino comunicativo de língua inglesa, em particular, de línguas, mas em particular de língua inglesa, fazendo um recorte com as aprendizagens do século XXI, que são as diretrizes do mundo, né, global, em termos de reforma da educação. O que está acontecendo
no Brasil, já aconteceu, já iniciou-se há uma década atrás nos Estados Unidos, na Europa. Então, é um movimento que está se instalando no mundo. Há uma necessidade de repensar a escola, repensar os lugares onde as aprendizagens acontecem, porque que são lugares que não é mais só a escola, os espaços virtuais eles já se constituem lugares de aprendizagem, né? Você já está percebendo, né? Então, o que realmente importa nesse processo de reforma, na implementação do currículo, né? Então, a minha reflexão é nesse sentido. Eu coloquei aqui uns bottom line. O que são bottom line? Isso é o pano de fundo, é aquilo que realmente conta, né? E é aquilo que a gente já precisa, já está consolidado, né? Então, eu coloquei aqui 3 pontos importantes. Primeiro, quando esse novo que chega, né, é importante. Não, você não precisa esquecer o seu estilo e estratégias eficazes de ensino, tá bom? As pessoas pensam, tá chegando essa reforma, eu tenho que mudar tudo. Não, você não vai, você vai otimizar, tá certo? Por quê? Porque é isso daí que conta para o sucesso, tá bom? Para as novas exigências que se colocam, né? As mudanças na educação, as novas pedagogias que estão surgindo. Então, você tem muita coisa que pode ser reutilizado, repensado. Então, você não vai abrir mão disso bem daí, tá bom? Então, por quê? Porque algumas pessoas acham que tem que abrir mão. Você não tem que abrir mão. Você tem muita coisa que conta, né? O outro bottom line que eu coloquei é mesclar novos padrões com estratégias e práticas que funcionem para seus alunos. O que conta é aquilo que funciona na sala de aula. Nós pegamos aqueles planejamentos tudo perfeito, prontinho. Aí, quando a gente vai para a sala de aula, a gente começa a perceber que precisamos fazer ajustes, ter tomadas de decisões, mudanças, alterações no percurso. Porque o que conta é a sala de aula. Então, é escolher uma unidade ou 2 páginas do livro que se adequa ao planejamento. É mais ou menos, é um jogo de cintura, é mesclar, tá certo? Com as estratégias e práticas que você tem. Então, isso é um ponto importante, não esquecer isso. E o outro aqui é os currículos do século XXI, eles exigem habilidade, sim, de investigação, né? E essa capacidade do ser humano de encontrar soluções para um problema no mundo real. Ou seja, nada de tudo entregue tipo assim, mastigado para o aluno, nada disso. Né? Então, isso porque o que conta é isso, é levar o aluno a pesquisar, a buscar, né? E você é essa pessoa, você é o mediador para essas relações, tá bom? Então, esses 3 pontos, eu acredito que eles já se constituem em algum um caminho para a gente estar pensando a partir do que a gente pensou de BNCC e o ensino comunicativo, tá bom? Então, é isso, né? A BNCC, né, ela coloca, que eu chamo de Brazilian Core, que é aquele que é o ponto, né, o mais importante. Ela coloca algumas questões que nos ajudam a refletir, né? Por exemplo, como é que esses novos padrões eles podem de fato melhorar a educação dos jovens que estão recebendo, né, essa instrução nas escolas brasileiras, né? Até que ponto esses paradigmas que foram pensados, que estão na base, eles podem de fato melhorar, né? Outra coisa, e qual o papel de nós, professores, na implementação da base? Então, acredito que essas questões elas vão nos ajudando a gente pensar. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse encontro? Primeiro, vou fazer um recap, né? O recap é o que são como a BNCC, né, se relaciona com o ensino comunicativo, né, dentro do ensino comunicativo, a função social da língua. Olha a questão do status de língua franca agora, que é um novo paradigma aí que se coloca, né? E nós temos que nos apropriar o que é realmente língua franca, né? E a relação que isso se estabelece com os temas transversais contemporâneos. Né? Olha, isso é muito importante. Por quê? Porque os temas transversais, eles são a alma da BNCC, por incrível que pareça. Algumas pessoas não dão uma importância a, 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 aos temas transversais, mas diga-se logo de início que eles são
a alma da base. Tá? Sem esses temas transversais, nós teríamos aí uma base sem vida. Né? Então, por isso que nós temos que ficar atento aos temas principais e os subtemas que se instalam ali, porque eles precisam ser contemplados nessa sequência didática dos livros que vêm de língua inglesa. Senão, eles não estão atendendo aos requisitos da base, tá bom? E a BNCC, que é o Brazilian Core, né? Como ela se articula com os princípios do Communicative Language Teaching. Esses princípios são importantes, né? O CLT, Communicative Language Teaching. E o que conta as habilidades do século XXI. E no final eu faço um wrap-up, que são as considerações. Então é isso que eu pensei para hoje. O que é legal é que nós vamos estar aqui, e eu quero que você coloque no chat, né? O Oswaldo pode ler aqui, você pode colocar algumas questões, perguntas, né? Que é isso, tá bom? Então, vamos então iniciar? Bem, o que é a base primeiro, né? Eu acredito que você já tem um conhecimento robusto, né? Porque foram 2 anos aí de estudo, mas o que seria, então, a base, né? Então, é isso, são novos padrões curriculares que devem ser adotados pelas escolas brasileiras. É claro que no nível de currículo, né, a base, ela são diretrizes para que os estados, os municípios se organizem de tal forma que conteúdos essenciais não sejam deixados de fora. E conteúdos plurais, que são características dos contextos, das regionalidades, sejam contemplados para respeitar a singularidade dos sujeitos que aprendem. Então, olha como é importante a base. Então, são diretrizes em que ela diz alguns conhecimentos eles não podem ser deixados de fora. E os conhecimentos da localidade, eles precisam ser contemplados para respeitar a singularidade. Então, basicamente, é isso a Base Nacional Comum Curricular, tá bom? Então, esses padrões eles precisam ser implementados, tá bom? E sabe onde é que acontece isso? É na sala de aula. É na escola, sala de aula, é onde, de fato, é no chão da escola que isso vai acontecer, tá bom? Então, esse processo que, desde do pensar até chegar na sala de aula, às vezes tem uma distância muito grande a ser percorrido, um caminho muito longo. E a gente tem esse cuidado para que, quando isso chegar, ele não chegue descaracterizado. Né? Então, é um cuidado que a gente tem como professor, né? Para que seja, de fato, atenda, né? Respeite, né? Aquilo que precisa ser feito, né? Atendido em termos de aluno, aprendizagem. Né? Nos Estados Unidos, isso é chamado, a base lá é o Common Core State Standard, tá bom? Na Inglaterra também temos o National Standard Core, como se fosse a base também. Então, na Europa, se você for na Austrália, todos hoje já têm uma base, mas o que tem em comum, acredite ou não, são a educação para o século XXI, os 4 Cs da educação do século XXI. Eu imagino que você já conhece. Quais são os 4 Cs, né? Saber se comunicar, né? Criticismo, pensamento crítico, né? Saber colaborar. Os Cs, né? Eles são importantes. Então, basicamente, o que tem em comum nessas bases é isso, né? Os 4 Cs, né? Da educação do século XXI, tá bom? Então, ela define basicamente a base, o que se espera que os alunos aprendam, tá bom? E aí, a gente já vê. Oi, pois não. Ah, não tá passando? Vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Oh my gosh, eu não acredito. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Amanhã. Aqui. One. Beleza, ok, voltar aqui, tá bom? Ele passou 1 ou 2, será que eu estava falando aqui e não estava passando nenhum? Não estava. Na verdade, eu pensei que você não tinha projetado ainda. Por isso que eu não falei. Veja se está aparecendo aí. Voltou?
Ok? Pronto. Olha aí. Então tá aí, dá um pouquinho do outline aí, tá certo? Vê se tá passando agora. Pronto, então estava mais ou menos aqui, né? Então é isso bem que é nos Estados Unidos, né? Esses tópicos, esses padrões, eles foram feitos por especialistas e teve a contribuição de professores de todo o Brasil, né? Agora, como esses padrões eles vão melhorar a educação, isso é o que a gente tem buscado e colocado, né? A implantação da base é um indicador relevante de quais competências e habilidades os estudantes brasileiros têm direito de acessar. Então, as habilidades e as competências, elas são digamos assim, o norte, né, que deve ser perseguido, né, pela escola, pelos professores, né? Então, isso por quê? Porque ela visa reduzir as desigualdades, né, entre as diferentes regiões do Brasil. Então, existe uma força e uma coerência em termos de ter uma base com conteúdos essenciais que não podem faltar, que são essenciais e precisam estar nivelando as diferentes regiões do Brasil. Para que, quando for tiver aquelas avaliações como o Enem, ENAD, que são avaliações externas, haja uma maior uniformidade, né? E como também explorar os tópicos que, a nível de Brasil, são trabalhados em termos de conteúdos, né, de objetos do conhecimento. Olha, hoje fala objetos do conhecimento, viu, pessoal? Qual o papel dos professores? Né? Essa é uma pergunta, né? Qual o papel dos professores na implementação da base? Né? A gente sabe que o professor ele se constitui, ele tem um papel de suma importância na implementação. Por quê? Porque ele vai ser aquele que vai ajudar, que vai apoiar, que vai mediar o aluno com o conhecimento, né, com o conteúdo. Então, é ele que vai ser responsável para que os objetivos de aprendizagem sejam de fato alcançados pelo aluno. Né? Então, tem um papel fundamental aí do professor. Então, o professor, ele é, ao mesmo tempo, um coadjuvante também, um ator principal, diga-se, né? de primeira. Né? Então, ele vai descobrir, né, formas de trabalhar isso melhor com o aluno. Por isso, uma coisa que se coloca, formação permanente. Professores, eles precisam estar em permanente formação. Você não pode abrir mão dos encontros de formação. Por quê? Porque são nessas relações que a gente aprende um pouco mais, a gente aprende um dos outros. E a gente descobre que alguns problemas que o seu colega enfrenta podem ser aqueles que você também está enfrentando. Como é que ele está saindo, tentando resolver? E também a formação permanente, ela ajuda a gente a redesenhar as nossas práticas pedagógicas. Ou seja, a gente precisa estar pensando e utilizando a nossa experiência anterior de sala, nossa experiência para contribuir para o desenvolvimento dos alunos. Tá? Então, por isso a necessidade, né, de estar nesse permanente formação. Outro aspecto também é as famílias, né? Esclarecer às famílias o que esperar de seus filhos, assim, orientados para melhores práticas. Contar com a família e dizer o que a escola espera deles. A família é um aliado muito forte também. Aqui é da Fundação Alemã, alguns tópicos sobre a base, né? Então, é isso. Por que a formação é importante? Porque ela apoia, né? Ela vai apoiar o professor. Você precisa de uma ancoragem para você, né, garantir a aprendizagem do aluno. Então, onde você vai se apoiar quando você está em dúvida quanto a uma questão? Eu lembro, na sua formação, no outro que pode ajudar, é no colega do professor, é no coordenador. São coisas que vão surgindo, né? Então, é isso, né? Então, essa questão, ela coloca também uma coisa que, né, além
da formação, ela coloca também em xeque essa necessidade da escola estar mais em contato com a família. A família, por quê? Porque a família, ela precisa saber que tem também metas e que ela também precisa contribuir. E uma das grandes discussões hoje que tem é que a família não ajuda. Então, como a gente pode alterar essa cultura do absenteísmo da família, a família não participa, ela joga o aluno lá, ela reclama às vezes quando não tem aula, não é porque ela não está tendo aula para o aluno aprender, para o filho dela aprender, às vezes é porque ela quer se livrar do aluno. Então, muitas vezes tem isso, né? Às vezes a gente tem que fazer essas leituras. A escola precisa estar pensando em estratégias para que os pais, de fato, participe de fato da vida escolar dos filhos e não apenas coloquem eles lá para se livrar, por exemplo, deles, né, e ter um tempo para o trabalho, aquela coisa mais, né? Então, tá aí, né? E aí, é possível ter uma proposta comunicativa na escola de rede pública? Qualquer coisa, se parar aí, pode me falar, pessoal, que eu volto, acho que é o computador aqui, tá? Eu estou pensando que seja isso. Pessoal, é possível fazer uma aula comunicativa na escola pública? Alguns dias assim, até que pode, às vezes eu gosto mais da gramática e tudo, e a gramática é essencial, ninguém pode descartar. Mas trabalhar o aspecto comunicativo na língua, na sala de aula, é possível? Tem muitos desafios que se colocam. Diga-se de passar, número muito de alunos. As salas de aulas, às vezes, elas são muito pequenas para o número de alunos. Então, algumas coisas elas podem dificultar, mas não é impossível, tá certo? Por quê? Porque essa é a proposta, né, que a base traz de, de novo, entre aspas, que já tinha nos parâmetros curriculares, mas quando ela coloca a língua franca, ela está colocando em um ponto de destaque a necessidade de usar a língua como meio de comunicação. E para se comunicar, você precisa falar. Né? Não dá de você se comunicar apenas lendo, né? Apenas decodificando. Então, a língua é um instrumento para estabelecimento de relações. E nós utilizamos a linguagem para o quê? Nos comunicarmos. Então, a função social e cultural da linguagem é o primeiro ponto da base. A língua deve ser utilizada para se comunicar. Por isso que ela é língua franca. Ela é língua franca por quê? Porque ela não pertence a um domínio dos Estados Unidos, da Inglaterra. Ela é do mundo, ela é das pessoas. E ela serve para se comunicar. Tá bom? Deixa eu ver se é possível a gente passar esse vídeo aqui. Não, não, não. Não, não, não. Qual seriam as funções, né, da língua? Esse vídeo aqui parece que não está contribuindo, não. Mas deixa para lá. Depois eu vou passar o link desse vídeo do Holiday, Functions of Language, que ele fala sobre os usos da língua, tá bom? Elas são utilizadas para várias funções, né? Então, eu vou passar o link e deixar aqui no Meet para você depois ver esse vídeo, tá bom? Mas é isso. Então, ponto bottom line da base. A língua ela tem que ser utilizada para se comunicar. Por muitas e muitas razões. Né? Primeiro é que todas as atividades e práticas sociais elas são mediadas por diferentes linguagens. Verbal, visual, né? Dá um campo aí muito grande. Sonora, tá? Então digital. Então, é isso que é a função social e cultural. Então, essas práticas, elas colocam em xeque essa necessidade da gente tá orientando a nossa prática para esse propósito, né? Levar os sujeitos a se comunicarem. Né? Essas interações também há atitudes e valores culturais, morais e éticos. Olha um ponto assim focal da, da base. Né? Como a gente falou no início, os temas transversais contemporâneos, né, eles colocam, né, uma, eu diria, eles colocam para nós uma responsabilidade da gente estar
na forma como a gente trabalha na sala de aula, trabalhar não apenas conhecimentos, mas conhecimentos associados com atitudes e valores culturais, morais e éticos. Tá? Por quê? Porque eles são importantes, né? Para a questão do respeito, né? Das pessoas, né? Das diferenças religiosas, das diferenças culturais, né? Os valores que as sociedades têm, tá bom? Os direitos humanos, ele é um dos subtemas, né, dos temas transversais. Ele traz dentro dele esses aspectos aí, né, que tem a ver. Eu lembro que eu estava vindo lá de União e eu tenho um amigo que ele tem um senso de justiça bem elevado. Eu fico até com medo, porque ele viu um carro, acho que era uma Hilux, ali saindo do condomínio e ele simplesmente ele não fez o retorno. E ele cruzou né, o meio-fio e passou ali na estrada de União. Ele ficou muito. Quando ele passou pela Hilux, ele botou a mão para fora e fez o sinal para baixo. Tipo assim, reprovando. Eu digo, meu irmão, não faz isso não, ele pode te seguir aqui, dá um tiro aqui na gente. Esse não, mas esse daí não tá correto. Pelo menos tem que saber que tem gente que tá olhando o que ele tá fazendo. Ele não fez isso daí não é correto fazer. Então, tipo assim, são coisas assim que a gente fica pensando tipo assim, se todos se orientassem, né, por atitudes assim corretas e tudo, como o nosso mundo seria melhor, né? Mas a gente sabe que isso não acontece, né, sua totalidade nas pessoas. Mas isso me chamou a atenção. Eu compartilho aqui no sentido, né, de que existe, né, assim, pessoas que elas de alguma maneira elas ficam atentas a essas coisas, né? Mas você não pode ser tanto ao ponto de ser também tolerante, né? Mas achar uma outra maneira, que pode criar uma situação, né, às vezes, que comprometa a sua própria segurança, né? Então, tá aí. Então, a função social tem a ver com isso, né? O outro aspecto aí é esse, língua franca. Tá? Olha como é que a BNCC prioriza o aspecto político da língua inglesa. É que ela tem um status não de língua estrangeira, nem de segunda língua, tá bom? Ela é de língua franca. Então, é isso que a base traz para o ensino de língua inglesa. O inglês, ele é um idioma que é uma língua que é compartilhada por pessoas de vários países. Aí vão entrar dialetos, vão entrar sotaques diferentes, e isso é um aspecto importante. Vão entrar estruturas gramaticais diferentes do americano e da Inglaterra, porque a língua franca ela é uma língua de comunicação e ela não é limitada pelas estruturas que é chamada entre aspas de corretas da língua americana, inglesa dos Estados Unidos e da Inglaterra, nem da Austrália, mas é uma língua que é para atender uma necessidade, língua franca, bom? Então, olha aqui que tem aí. Would you please be so kind as to point me in the direction of the premise where you find some relief? Oh, isso é o inglês, tá bom? Would you please be so kind? Com certeza ele entendeu, né? Mas olha aí numa outra maneira. Toilet, please. Toilet, please. Que é importante aí nessa compreensão, né? Nesse diálogo. Olha aí, pessoal. É isso, língua franca é isso. O que conta aí é uma necessidade que foi atendida e ela foi mediada por uma simples duas palavras. Toilet, please. Ou só um gesto, por exemplo, poderia ser suficiente, tá bom? Língua franca é isso, tá bom? Those flowers are the words of the lingua franca of my love for you. I speak that language to me, amor. Let's call it our lingua franca. Yes. Então tá aí, pessoal. Língua franca é isso, é uma língua comum. Então, o status que a base dá, olha, é fantástico, pessoal. Não é mais língua estrangeira, não é mais língua de países hegemônicos, tá bom? Eu fui abordado por uma pessoa, a gente está recebendo uma formação agora,
E aí a pessoa perguntou se o, se o, se o formador era nativo, né? Se era um formado da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Por quê? Porque as pessoas ainda têm, né, aquela diferença. Se é um americano que vem ministrar, as pessoas recebem, né, daquela maneira. Se é uma pessoa não nativo, né, um brasileiro que vai ministrar, às vezes a pessoa fica achando que não vai ser a mesma coisa, né? Então, às vezes, dá um status ou um tratamento diferenciado. Não estou querendo dizer que a pessoa assim faz. Não é isso. Mas tem uma representação aí muito que diferencia, né, de formadores que são americanos ou ingleses daqueles que são daqui do próprio país. Né? E não é para ser assim. Por quê? Porque nós estamos tratando de alguém que tem conhecimento, tem expertise. Ele não precisa ser um americano ou inglês para, né, tratar. Né? Então, é isso. Então, nós acolhemos, né, a língua inglesa como uma língua que é patrimônio mais do mundo e não de um país específico. Né? E aí vamos ter, nessa língua inglesa, repertórios linguísticos e culturais diversificados, diferentes. Por isso, quando você vê uma unidade de um livro que favorece apenas a cultura americana ou a cultura inglesa, faça logo uma leitura crítica e coloque isso também para os seus alunos, porque é importante. Né? Aquela unidade, ela às vezes está trazendo uma representação muito descaracterizando, né, as riquezas do mundo, né? E favorecendo apenas uma determinada cultura, tá bom? Então, é muito isso. Questionar a visão de que o único inglês correto, entre aspas, a ser ensinado é aquele falado por estadunidense ou britânico. É isso, a base enfatiza. Olha, você pode esquecer muita coisa, mas isso bem daqui não pode, tá bom? Nós temos que questionar essa visão de que o único inglês correto é aquele ensinado e falado pelos americanos ou britânicos, tá bom? Tá aí na base, ó. Botei até a página 241, viu, pessoal? Tá aí, olha aí. Então, língua franca, ela pertence a todos, né? O que mais? Ela, ela favorece uma educação linguística voltada para a interculturalidade, que é um dos eixos da nossa base, tá bom? Quando a gente chega lá em língua inglesa. A interculturalidade, isso quer dizer mistura de culturas, culturas diferentes, culturas diversas, tá bom? E respeito às diferenças, né? Que essas práticas sociais mediadas pela linguagem vão possibilitar. Então, a base, ela traz todas essas diretrizes, todas essas recomendações. Precisamos pensar e estudar mais a respeito? Sim, não resta dúvida. E nós precisamos imergir, fazer uma imersão nos livros, para conhecer e se aprofundar, porque a base ela apenas ela aponta, né, mas ela caminho, a gente vai ter que fazer estudos, tá bom? E aí, quais são as principais definições de língua franca? Tá aí. Em inglês, língua franca diz vinculo, pertencimento a um determinado território, não é mais americano, nem inglês, tá bom? E mais sobre os conceitos? A língua inglesa ela tem características de contextos locais, ou seja, vai mudar a gramática, vai mudar gírias, expressões que são características do inglês falado na África, ele é diferente do inglês falado na Austrália, na Índia, no Brasil, entendeu? Então é isso, essas diferenças, elas vão ser produzidas e reproduzidas aonde? Nas práticas sociais que empregam o uso dessa linguagem, ou seja, no contexto onde se estabelece, certo? Então, é aí. Então, a partir disso daí, a gente já pensa, né, como, como isso pode, né, de alguma maneira, contribuir ao ler a BNCC, ao conhecer a BNCC, como a gente pode, né, alterando a nossa prática, né, a partir dessa concepção, percepção das diretrizes que tem na base, tá bom? E os temas transversais. Olha, pessoal, é fantástico. A BNCC, quando ela aponta, né, e aí a gente vai pensar como isso se conecta com
com o ensino comunicativo de línguas, né? De língua inglesa, eu digo em particular, né? Então, as 6 macro-áreas, né, dos temas que são os temas transversais na base, como cidadania, né, multiculturalismo, eu destaco esses dois, você está percebendo aí, esses dois, eles são áreas temáticas que elas vão aparecer nas unidades dos nossos livros didáticos, que devem aparecer. Tá? Meio ambiente, saúde, tá bom? Não dá de trabalhar uma unidade sobre the human body, o corpo humano, né? Só trabalhar vocabulário sem pensar nessa questão da saúde, né? Do próprio meio ambiente, você ligar, né? A própria cidadania. Então, olha como isso daí também não é estranho. A BNCC, tão particular, ela trabalhou, olha como é que tem a base a inglesa. Também ela traz a cidadania, né? Como um dos 5 grandes temas transversais. Então, cidadania é um ponto importante, é um tema transversal que ele articula-se com o ensino comunicativo de línguas. Como assim? Esses temas como família, né, participação social, o papel do cidadão, né, trabalho, profissões, lazer, que você vê em unidades dos livros didáticos, eles estão indiretamente já apontando para os temas transversais. Cabe a você canalizar, porque quando eles colocam apenas como objetos do conhecimento, você vai ampliar, fazer uma extensão, a gente chama de extended learning, né? Você vai fazer uma extensão dessa aprendizagem para temas transversais. Eles só vão ser temas transversais se o tópico ele se articular com aspectos que dizem respeito a ser cidadão, a ter responsabilidade social, a trabalhar valores e atitudes, tá bom? Então, por isso, os conteúdos, eles não terão um fim em si mesmo, mas serão um meio para trabalhar os temas transversais, né? Você vê lá o tema família, né? Então, esse tema família vai ser não um fim em si mesmo, para trabalhar vocabulário father, mother, brother, não, mas ele é um meio para você, por exemplo, apresentar os temas transversais, né? Falar sobre a questão de quem provê para a família, né? O cuidado que os pais têm para com os filhos, a proteção que há. Então, esses temas aí, eles são importantes para serem abordados, né? E a necessidade, de você ser, né, a continuidade de quem é a sua família, né? Então, por aí, só para você ter. Então, os temas transversais estão aí para quem, né, não está não familiarizado, está aí. Isso é um diagramazinho que tem os temas transversais, né, meio ambiente, aí, multicultural. Eu acho que esses dois aqui, destaque para nós aqui é multiculturalismo, tá bom, pessoal? Cidadania e civismo. Por quê? Aqui, olha, esses subtemas aqui, todos eles são importantes aí. Aliás, todos aqui são importantes. Mas esses dois eu destaco para nós da língua inglesa, para trabalhar os aspectos comunicativos da língua, né? Aí, mais ou menos aí, novamente, esses temas, eles são trabalhados, né? O multiculturalismo também, ele é trabalhado como tema global, a cidadania global. Só o fato, por exemplo, do aluno estar aprendendo uma segunda língua ou uma língua franca, está respeitando, está tornando ele um cidadão do mundo, um cidadão global. Por isso que a cidadania, a nível de temas transversais, é importante. É porque você está contribuindo para consolidar essa cidadania global, mundial. O seu aluno, você não é apenas um cidadão brasileiro, você é um cidadão do mundo. Um cidadão que transita por meio da língua em qualquer parte do mundo, tá bom? E aí tem aí mais coisa, tolerância, beleza? Os temas transversais são importantes demais.
podemos abrir mão deles e ficar apenas na nossa prática de rotina? De jeito nenhum. Nós precisamos integrar os temas transversais de forma muito oportuna nas nossas sequências didáticas, na forma como nós organizamos as sequências de conteúdos que vão ser trabalhados através, por meio, né, do livro, seja por meio do livro, né, ou daquele planejamento que a gente recebe, da coordenação. A gente tem que pensar nisso bem daí. Agora eu queria que você pensasse bem aqui, olha, pensa aí, o que eles têm a ver com a nossa prática docente. Olha aqui, esses dois textos aí, né? Aí vai anotando aí a sua pergunta, o seu questionamento, a sua contribuição. Não quero perguntar, mas eu quero fazer uma colocação. Eu quero ouvir isso no final, tá bom, pessoal? What I did on my holidays? A professora pergunta. What I did on my holidays? O que eu fiz nas minhas férias? Aí os alunos estão lá. Can't I just email you a link to my blog, miss? Aí ele diz assim, eu não poderia mandar o meu e-mail para ou do e-mail ou o link do meu blog, professora, né? E aqui a outra diz assim, anyone following me on Twitter already knows what I did the past summer. Olha, qualquer pessoa que me segue no Twitter, isso é o professor, né? Qualquer pessoa que me segue no Twitter, ou o aluno falando, né? Já sabe o que eu fiz no verão passado, né? no summer past summer. Olha como essa primeira aí você já sabe, é o ensino tradicional, tá certo? É aquele que você pergunta para o aluno, né? Esse outro aqui já inicia uma discussão, porque o aluno já é a sala de aula invertida, tá bom? Já sabe o que você fez e ele vai fazer perguntas sobre o que você fez, né? Então é mais ou menos aí. E aí nós entramos nos princípios do Communicative Language Teaching, que é o ensino comunicativo. Que princípios são esses? Que a BNCC tanto explora, né? Então é isso, olha, pessoal. Nada mais do que isso, né? Os princípios, eles ajudam a gente a abordar, né, o ensino, né, por meio de abordagens ou metodologias. Nós estamos falando de metodologias, não é de método, tá bom? Metodologias. E olha que tá isso no plural, era para botar destacado, pessoal. Então, o professor, ele tem ações, ele faz as ações em sala de aula, e ele faz a opção de maneira consciente, não é inconsciente, mas consciente, das abordagens ou metodologias que ele acredita que possam ajudar a resultar em aprendizagens permanentes ou significativas para o aluno. Então, onde se ancoram essas abordagens ou essas metodologias? Primeiro, elas estão nos âmbitos do currículo e dos projetos pedagógicos. É muito bom você dar uma olhada na base, qual é a opção que ela colocou, e a gente já coloca aqui, né? Para as pedagogias que se deve utilizar. E em nível de currículo do Estado, né, quais são as opções, né, que se colocam para nós. Então, a gente as nossas escolhas precisam estar ancoradas nisso bem daí. Tá? Então, nós vamos pautar, né, a nossa sala de aula, as nossas ações em sala de aula, considerando, né, o que a base se espera. E, em nível de BNCC, ela coloca, né, como orientação, né, que o professor ele articule, né, ou ele coloque como proposta, né, de sua prática, né, diferentes abordagens que estimulem a participação, a, a centralidade do aluno no processo de aprender. Ao invés de respostas prontas, perguntas. Ao invés de atividades realizadas individualmente,
atividades em grupo, em pequenos grupos, e assim você tem uma prática, né, pautada e estimule a colaboração, né? Um dia desse eu trabalhando com meus alunos e eu tinha uns que eles estavam primeiro fazendo em nível individual. Aí alguns alunos terminaram mais cedo. Professor, já acabei. Muito bom, que legal. Parabéns. Agora eu gostaria que você fosse ajudar o colega bem que está fazendo a mesma atividade, ajudar ele a concluir a dele. Olha, isso é importante, você já ter essa postura. Por quê? Porque se ele não ficar, se não tiver, você não tiver uma outra atividade para ele é o que termina mais rápido, ele vai ficar atrapalhando a aula, vai ficar conversando. Então, outra tarefa, ele vai ser aquele que vai ajudar o outro a fazer. Então, trabalhar nessa perspectiva é uma forma de você estimular a colaboração, a participação, tá bom? Então, o caminho é esse. Então, entre metodologia, abordagem, método, eu não vou ler isso aqui porque a gente fica muito... Mas o ensino comunicativo, ele se pauta, ó, em abordagem, em metodologias diferenciadas. Então, você não entra, você não é uma pessoa que não tem um método, ou não tem uma metodologia, você tem várias metodologias. E você orienta a sua prática com base nessas metodologias. Por quê? Elas são maneiras de você atender, né, atender as diferentes aprendizagens. Olha aí, então, você vai optar por diferentes abordagens, né? Ao invés de uma aula só expositiva, você não vai deixar de dar aula expositiva, você vai ter o momento da aula expositiva, vai sim, mas ela não será o único caminho. Um dia você vai chegar na aula e já organiza os alunos em pequenos grupos. E passa para eles uma atividade para eles ali realizar. Outro dia você já vai fazer isso de maneira diferente. Ao invés de pequenos grupos, você organiza ele em duplas. E assim você vai criando estratégias diferentes. Um dia você pode trabalhar um texto de 2 parágrafos, outra vez você chega apenas com uma imagem e pergunta para eles o que aquela imagem tem, e a partir da imagem eles poder pensar em um texto. Olha, pessoal, você tem que ter formas diferentes de abordar, ela vai atender o quê? Propósitos diferentes, as diferentes aprendizagens, os diferentes estilos de aprender. Elas também promovem diferentes formas de organizar a aprendizagem. Então, as sequências didáticas elas vão estar apoiadas nisso daí. E, é claro, vão criar diferentes experiências de aprendizagem para os alunos. Por isso que o ensino comunicativo ele está principalmente centrado na pedagogia do aluno, centrada no aluno. Não é aquela pedagogia centrada no professor, mas naquela do aluno. Tá? Olha aí. Então, outro aspecto é esse, competência comunicativa. O ensino comunicativo ele tem um eixo que é o chamado de competência comunicativa. E esse ponto ele foi colocado ainda na década de 70, com Halliday e Hassan. Depois veio o nosso famoso, meu Deus, o Stephen, meu Deus, eu lembro, alguém me diz bem o nome dele, e ele trouxe essa inovação sobre a competência comunicativa. Ou seja, você não aprende inglês para falar, você fala para aprender. É diferente, você inverte as polaridades. Você vai colocar situações em que ele pega uma frase ou uma estrutura e ele vai falar, e a partir daquela experiência, ele aprende como é que aquilo dali através da negociação de significado, através, né, do estudo de expressões, e aí ele vai desenvolvendo a comunicação. Então, isso são estudos da linguística aplicada, né, da psicolinguística, né? Esses aspectos cognitivos que
são oriundos, né, desse processo de aprender, eles têm um vasto, vastos grupos de pesquisa aí. Isso que você aprende a ler lendo, falar falando, a escrever escrevendo. Então, você aprende a escrever falando sobre a estrutura do parágrafo, colocando o significado. Faz o parágrafo primeiro e depois você mostra como é que aquilo dali é o parágrafo. Aí sim, não esquece mais nunca, mas você fazer. Olha como é que está a proposta. É desse jeito aí, pessoal. Então, o modelo, né, apontado para a base é de que, em outras palavras, não existe metodologia única, mas existe um conjunto de abordagem, um grupo de abordagem, de metodologias, uma mesclagem aí, né, para ajudar você a atender, né, as necessidades de aprendizagem dos alunos. Então, a base coloca para nós essas possibilidades, né? E o currículo da escola ele vai estar vai ter como ser de fato implementado quando a gente já parte, né, dessa perspectiva, já conhece o que a base espera do professor, qual é o papel do professor conforme a base, né, nessa proposta, né, do ensino. Então, na sala de aula comunicativa, né, os alunos precisam usar a linguagem de forma produtiva e receptiva em contextos não ensaiados, né? Ou seja, aqueles diálogos que já vem pronto, né? Eu sempre, às vezes, já algumas situações eu pedi para os alunos fazerem os diálogos, a gente fez os diálogos junto. Por quê? Porque trabalhar aquele diálogo que já vem pronto, ele não dá certo, né? Ele fica, assim, emperrado, é aquela coisa enferrujada. É tipo assim, você pode até utilizar aquele modelo e fazer adaptações nele e pedir os alunos para construir e mudar, né, ali. Então, para que a língua ela seja autêntica, né, ela seja autêntica nesse sentido, e a partir daí se constrói fluência. Professor, mas é muito difícil, professor, não dá. Eu já tentei trabalhar a comunicação na sala, não dá. E não dá, não. Às vezes, olha, eu realizei uma atividade agora, que aí, nesse dia deu certo, mas eu acho que em outro dia não daria, não. Mas parece que foi a onda do destino. Mas eu levei, né, a proposta para os alunos, e isso foi. E eles. Mas eu organizei eles em 4 lugares diferentes da escola, porque na sala de aula não dá, é muito pequeno. Aí ficou um pequeno grupo, 2 grupos na sala de aula, outro grupo saiu lá para uma outra ponta, outro foi lá para outra. Nós ocupamos o espaço lá da escola com eles lá treinando um diálogo e depois eles apresentando. Aí depois desse treinamento, aí os grupos voltaram para a sala, se juntaram àquele outro grupo e fizeram. Olha, para eles foi, e eu acredito para mim também, como experiência, né, uma experiência diversificada, de algo que eu já. Para eles foi assim, algo bacana. Eles aprenderam muito, muito vocabulário? Não, mas foi um vocabulário básico deles se apresentar e perguntar sobre o colega. Para eles foi diferente do que eu só chegar, colocar aquela coisa de gramática. Isso era com alunos do foi do 9º ano. Né? Então, pessoal, dá de fazer isso bem daí. Alguns são resistentes? São, tem uns que são resistentes. Às vezes nem querem participar, mas você não vai criar uma situação de problema com esse aluno. Aqueles que querem participar, eles participam. Olha, e dá de fazer. Então, trabalhar a espontaneidade, né? Essas situações elas são valorizadas pela a CLT, Communicative Learning Teaching. Né? Por quê? Porque o foco está em um aluno participar das situações, ensaiadas ou não, ou sob orientação. Olha, sob a orientação, mas não sob o controle do professor. Você orienta, mas você não vai, por exemplo, ter aquele controle absoluto, né? Da, daquela, alguns que vão fugir, né? Mas o que é importante é que você possibilite, proporcione ao aluno situações de comunicação, porque senão a língua ela vai ficar. E aí você me pergunta, e a questão da gramática, professor?
não há necessidade de trabalhar gramática, né? Porque tem essa questão. Alguns não gostam da proposta que a base trouxe, né, sobre o ensino comunicativo, porque essa é o espírito, né? É o espírito do componente de língua inglesa, da área de linguagem, em particular, o componente da língua inglesa. A base traz, né, o ensino comunicativo como a proposta macro e maior e extravagante de ensino para trabalhar a língua, né? Então, e a gramática, né? Alguns não gostam, eu não vou, mas a gramática ela não é importante, ela não dá estrutura. Sim, e ela é muito, muito, muito importante. Mas ela não pode ser um fim em si mesmo, como nós já falamos aqui. Ela precisa ser um meio para possibilitar a comunicação, tá bom? E não para entender sobre a língua. Eu não quero entender sobre os mecanismos da língua. Isso daí é para peritos. Isso daí é para linguistas, não para aprendizes que querem se comunicar. Então, olha como é importante. Então, você precisa se apropriar desse espírito da base aplicados ao componente específico de língua inglesa. É isso, ela quer que a gramática é importante, os alunos eles vão ter que ter uma base muito boa de, inclusive, um dos eixos da língua inglesa, né, são os aspectos de vocabulário, né, o vocabulário e de repertório linguístico. Quando entra repertório linguístico e gramática, esses dois pontos eles aparecem no finalzinho, mas eles são importantes para toda a engrenagem, que é a oralidade, a produção de leitura, de escrita, tá bom? Então, o caminho é esse. Então, a base está aí. Ela não desfaz a gramática. Ela não diz que você não deve ensinar a gramática. E eu também não estou falando isso aqui para você, tá bom? Nós trabalhamos isso bem daí, só que de maneira muito sutil. O aluno aprende sem ele estar sabendo que ele está aprendendo gramática, tá bom? Então, através dessas experiências, tá bom? Aí tem essas coisinhas mais que não precisa a gente aqui. Bem aí, então tá aí, né, a essência, né, do ensino comunicativo é compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica. A língua que é utilizada para elogiar, para apreciar, ela também é utilizada para depreciar, para praticar o bullying, para desvalorizar. Por quê? Porque a língua ela é uma criação humana. E como criação humana, ela traz os elementos que o humano tem. E o humano ele não é só bonzinho, ele não é só aquela coisa. Por isso que você vai ter. Então você tem que ter essa consciência como professor dos vários aspectos ou dimensões dessa construção humana, dessa linguagem, tá bom? Por quê? E tirar dela do melhor para expressar a subjetividade, as identidades, né, das pessoas, né? Eu lembro que uma pessoa estava falando sobre essa questão da como a língua ela tem evoluído ao ponto de hoje você ter aspectos ou vocábulos ou expressões que ela respeitam mais a singularidade, as questões de gênero, né? Então a língua ela vai também criando mecanismos para respeitar também essas diferenças, né? Então o ensino de línguas ele é baseado nessa visão de língua como comunicação. Como é que a base apresenta o ensino de língua inglesa? Como comunicação. Ou seja, ela é uma ferramenta social que os falantes, e aqui marca essa palavra aí, falantes, não é falantes americanos, não é falantes ingleses, australianos, falantes do inglês, que pode ser o brasileiro, o peruano, ou qualquer outro. Eles usam para fazer esse sentido, se comunicam sobre algo com alguém para algum propósito, seja oralmente ou por escrito. Sandra Savinon, ela tem escrito sobre o significado do ensino comunicativo, né? Esse artigo de 2002, ele é muito importante e ele se parece que ele está alinhado totalmente com o que tem a base, tá bom? E aí,
Olha aí, né? Finalizando aqui, pessoal. Vamos finalizar. O professor está falando demais. E é, tem que diminuir também essa questão de fala, mas vamos ter um espaço aqui para você perguntar e também colocar. Vai ter um momento para a gente, porque senão não é o sentido, não é só palestra. Eu quero escutar você e quero também que você pergunte. Eu também posso também fazer perguntas para você. Situar a língua inglesa em status de língua franca implica compreender que determinadas crenças, como de que há um inglês melhor, ou para se ensinar um nível de proficiência específico a ser alcançado pelo aluno, precisam ser relativizadas. Então, até as habilidades, né, as competências, elas precisam ser relativizadas, tá bom? Então, a performance que um aluno de, de, de escola pública tem comparado com um aluno de uma escola que tem todos os recursos, ela tem que ser diferenciada, ela tem que ser relativizada. Como também dentro da sala de aula, um aluno com necessidades especiais. Eu estava agora com um aluno que ele, para ele falar, é só através da repetição e ele tem problemas de, ele é um aluno especial. Então, a competência dele e a habilidade que ele vai desenvolver, ela vai ser diferente de outros, né? Então, a equidade, ela precisa ser pensada e refletida na prática do professor. Equidade é você dar as condições diferentes para que os sujeitos eles alcancem objetivos também, né, diferentes, né, e não iguais, tá certo? Ele tem um potencial, né, ele tem um potencial que ele é diferente, simplesmente. Nós precisamos estar a ponto. Então, isso tem a ver com diversidade, tem a ver com a forma como a língua é aprendida, né, pelo sujeito, seja ela como segunda língua ou língua franca, né? Então, termos relativos e não absolutos. Eu trouxe isso daqui para a gente fechar, né? How to build a student for the 21st century, né? E as habilidades do século XXI. É muito interessante. This is a story about whether an entire generation of kids will fail to make the grade in the global economy because they can't think their way through abstract problems, working teams, distinguish good information from bad or speak a language other than their own. How to build a student for the 21st century. Então, isso daqui foi alguém dizendo, olha, isso daqui é a história de uma geração inteira de crianças que falharam em conseguir alcançar uma economia global, simplesmente porque eles não foram ensinados a pensar problemas abstratos, trabalhar em grupos, né, diferenciar boa informação da informação ruim, ou falar uma outra língua além da sua. Por quê? Porque se nós não trabalharmos para termos um aluno para o século XXI, nós vamos estar falhando, né, em preparar esse aluno para os problemas que ainda não surgiram, para os problemas que ainda serão. Né? Por que eu coloquei? O Toffler, ele dizia assim, que nós precisamos, não apenas, para não sermos analfabetos do século do futuro, não apenas reaprender, mas desaprender e reaprender. Esse é o nosso papel. Então, será que nós estamos preparando os nossos alunos, né, para empregos e tecnologias que ainda não existem, para resolver problemas que nem sei que são problemas ainda? Olha aí, pessoal, até um tempo atrás, uma série de profissões que nós temos hoje, elas não existiam. Pois daqui a 10 anos, algumas profissões vão estar em desuso e outras surgirão. Então, esse tipo de estudante que nós precisamos estar preparando, né, para um futuro que ainda não chegou, mas que vai ser. Então, quais são as habilidades que a BNCC e as outras bases da Europa, dos Estados Unidos, da Inglaterra têm pensado? Essa vem daí. Habilidade de aprendizagem e inovação, de pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, inovação, comunicação, colaboração. É isso bem daí, tá bom? A base está aí. Olha como é que ela diz: amplia-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e interesses pela vida social,
que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos que dizem respeito às relações do sujeito entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. Comecei um professor do século XXI, isso vem daí, tá certo? O professor do século XXI, o educador, isso vem daí. Ele pensa, ele tem a mentalidade de aprendiz. Então, se você só acha que tem que ser professor que sabe, não, você aprende, que nós somos pessoas que aprendemos. Aprendiz, construidor de relações, inovador, líder, pessoal, inclusive, ele inclui, né? Ele é contador de história, reflexivo, ele organiza, é um designer, né? Network, ele estabelece redes, artista, muita coisa aí, tá bom? Tá aí, deixo aí um pouquinho, né, para o momento das perguntas, colocações, e é claro, já agradecendo a Nina pelo convite, da qual sou grato. Passou para você, Dilza. Então, professor, a gente agradece, você você fez colocações muito pertinentes. Parabéns, viu, Raimundo? Você conseguiu trazer, assim, a BNCC, e era exatamente o que eu esperava, né? Que você trouxesse realmente essa questão da relação mesmo da BNCC e como que isso pode ser visualizado no contexto da sala de aula e no processo de ensino-aprendizagem, e como que as metodologias, diversas metodologias, podem ser aí aplicadas dentro do ensino da língua inglesa, mas também de outras áreas do conhecimento, claro que aqui a gente está falando da língua inglesa, né? Então, essa relação que você traz dos temas contemporâneos transversais, belíssima, né? Essa questão da forma como você abordou, de enxergar os temas contemporâneos como esse alargamento ou essa projeção do currículo, né? Que o currículo não é essa coisa engessada, mas que os temas contemporâneos estão aí para complementar aquilo que o currículo não contempla, né? Aquilo que o currículo não engloba, e são temas que são, como o próprio nome diz, contemporâneos dentro da sociedade que a gente vive hoje, são problemas que precisam ser discutidos e que dentro de cada conceito trabalhado, dentro de cada eixo temático, esses temas podem aí surgir, né, e trazer belas discussões e que vão melhorar demais a formação desses sujeitos que estão aí. Outra coisa que você trouxe também foi a questão que a BNCC traz muito, essa questão do protagonismo, né? Que o professor ele está ali para guiar essa discussão, mas que o aluno ele é o protagonista desse processo, né? Sim. E que o professor está ali guiando esse conhecimento, esse processo de ensino, as diversas metodologias. Quando você falou da questão das diferentes formas de ensinar, proporcionam diferentes formas de aprender. E isso é belíssimo, né? Eu acho que você traz aqui muitos conceitos da educação, né? Da própria pedagogia, desse processo de ensinar, e da psicologia também, você trouxe muitos conceitos aqui da psicologia sobre o que é ensinar e o que é aprender, e como esse sujeito aprende. E, sobretudo, como que a língua inglesa ela é colocada no âmbito da BNCC. Não aquela língua inglesa na forma rígida da gramática, como eu fiz inglês na época, né? E era muito difícil, né? É muito difícil a gente aprender. Então, hoje o aluno aprende a gramática de uma forma invertida, né? Vamos dizer assim. Como você disse, é a sala de aula invertida. Então, a gente aprende conversando, e conversando se aprende as formas gramaticais. Então, parabéns pela forma como você trouxe essa abordagem da BNCC. Tá? E como que a BNCC pode ser trabalhada dentro da sala de aula. Outro aspecto que eu achei belíssimo, quando você diz o seguinte, que a linguagem, ela é uma construção humana, ela é uma construção histórica, social e cultural. E veja como isso se aplica dentro da própria língua inglesa,
como que o sujeito pode buscar essa comunicação sobre os diversos grupos sociais que a gente tem, né? E como que isso é diverso dentro da nossa sociedade, dentro de um país gigante como nós temos, né? São várias culturas, né, e que essas culturas precisam ser respeitadas, né, e ser compreendidas e estudadas, né? Isso. E também esse aspecto humano e histórico e social. Veja que, como você disse, hoje ensinar, você trouxe um slide, onde as coisas são bem mais, são totalmente diferentes da nossa época, né? Quer dizer, são contextos diferentes, são palavras diferentes, e que hoje é bem comum dentro da nossa juventude e da sociedade que aí está. Tá? Então, parabéns, professor. E aí eu abro aí para os colegas alunos também colocarem as suas impressões, as suas dúvidas, e perguntar ao professor Raimundo, né? Porque a gente possa tirar todas as nossas dúvidas aqui. Vamos lá, gente? Eu acho que uma questão que eu acho que essa é a minha percepção, né, quando a gente teve aqui a construção do currículo, o currículo do Piauí, foi o, o- a reprodução muito, assim, próxima do que está na base. E era para a gente ter avançado mais, a gente não avançou. Então, você pega, por exemplo, o currículo do Piauí e pega o texto da base, eu digo em termos da disciplina de língua, do componente curricular em inglês, você não vê muita diferença. Então, foi uma das coisas que a gente tem observado e até colocamos, era que a gente precisaria ter avançado e ter dado mais colocado os objetos, sintetizado mais. A gente vê muito conteúdo, quando a gente poderia ter desabastecido mais e dado valor a aspectos mais valorativos, né? Porque às vezes a gente vê ali, chega aquela sequência que tem no currículo para nós implementar. Meu Deus, como é que a gente vai? Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, vocês são professores, então, como tem muita, que não é a quantidade que vai garantir a aprendizagem significativa, mas a qualidade ela se estabelece nessa relação. A qualidade ela não está nem no sujeito que aprende, nem no professor que ensina, mas essa relação que se estabelece com ele. E está aí o objeto do conhecimento. Então, nós temos muita coisa que precisaria ser, eu digo assim, reduzido, porque não é a quantidade que vai fazer o nosso aluno ser um proficiente ou desenvolver as habilidades ou as competências que estão ali na base. Então, tem muita coisa ainda para ser, né, pensado e discutido nessas formações quando a gente pensa em termos de implementação do currículo. Né? Eu também vejo. Eu estou colocando isso aí porque é algo também que eu vivencio e às vezes nas conversas com os colegas a gente vê também, te comentando, né? Olha como é muita coisa, precisa desabastecer, assim, ver o que realmente é essencial, o que conta, e isso, por aí o que eu digo. Eu sei, sabe, eu estou falando bobagem também. Você tem razão, Raimundo, quando você diz isso, porque, na verdade, não é a quantidade que garante o desenvolvimento dessas competências e habilidades, mas a forma como isso é mediado, né? Ou seja, é a relação, né? Essa relação que você fala. E quando você diz também lá na sua apresentação que a BNCC, ela não trouxe, não é algo que se precise ter medo ou que não se queira se aproximar dela, mas a BNCC, ela traz essas possibilidades, né? Elas nos dá a chance de pensar em desconstruir e reconstruir, né? É, repensar práticas que eram fossilizadas e a própria forma como nós, professores, compreendíamos o processo de ensinar e aprender. Ou seja, a diversidade de metodologias que a gente pode utilizar para mediar os conteúdos que a gente vai ali trabalhar com os nossos alunos. Tá?
Então, quando você fala também nessa diversidade de metodologias que proporcionam aí uma diversidade de aprendizagens, porque o sujeito também, psicologicamente falando, os sujeitos, eles não aprendem igualmente. Né? Então, nós temos ali, numa sala de aula, N desenvolvimentos cognitivos diferentes. Então, é claro que nós precisamos também pensar nessa diversidade de metodologias que vão aí alcançar aqueles sujeitos que estão na sala de aula. Então, muito, muito boa a sua fala nesse sentido também, Raimundo. Mais alguém fazer alguma colocação? Antônio? Estou vendo aqui alguns rostos familiares aqui. Vamos lá, gente, Pois conversar um é, pouco. que legal, obrigado, né, por estarem, né, aqui. Só ver aqui, ó, você vê que Silvana Moraes, tem duas Silvana também, a Marcel também, Zé Moreira, Rejane, ei, pessoal, um grupo aqui da gente aqui já, mais aí, Tati, Marilene, mas parabéns a todos. Alexandra! Que legal! Olha que são colegas formadores, né, do Cefaf também, Alexandra. Que legal, pessoal, é isso. Nós estamos aprendendo, nós somos uma comunidade mesmo de prática, né? Os professores, às vezes, têm esses grupos assim, mas quando tem uma formação, está todo mundo lá, então é isso, nós estamos aprendendo. Eu acho que é isso, uns aprendendo dos outros, nós aprendemos com os outros. Né? Por isso, quando tiver uma formação, não deixa de ir, tá lá, né? Porque é importante. A gente, às vezes, um problema do colega, às vezes é o seu, e você ali você se ajuda. Então, tiver formação, você tem aula, prepara uma atividade, deixa lá, mas esteja na formação, porque formação conta muito. Lembra que formação permanente, nós não podemos deixar. A base, ela requer uma formação sempre, ela é permanente, não para, tá bom? Então, como o próprio Vygotsky já dizia, né, o sujeito se constitui nas relações. Então, a gente aprende mesmo participando, estando com o outro, conversando, dialogando, socializando aquilo que a gente pensa que é verdade, os nossos entendimentos e ouvindo o outro, né? Então, são nessas relações que a gente constrói sínteses, novas sínteses, né? E desconstrói teses, não é, o Raimundo? Sim, E diante de antíteses, daí o movimento da dialética, né, que é isso, sim. para a partir daí a gente construir novas aprendizagens e nos desenvolver cognitivamente. A Marilene levantou a mão. Marilene, você quer falar? Marilene? Então, professor Raimundo, é o seguinte, vamos... Então, aqui a gente encerra hoje o nosso evento de extensão, foi um evento pensado aqui para a turma de estágio supervisionado 1. Então, nós tivemos 3 encontros discutindo a BNCC, porque a gente pensou aqui que para os alunos de estágio seriam temáticas relevantes para que eles compreendessem esse novo ser professor e esse documento que está aí orientando a construção do currículo, né, e que esses currículos já estão postos, tá? O nosso primeiro tema de discussão foi com a professora Adriana, e a professora Adriana trouxe uma explanação inicial sobre a BNCC, as perspectivas contemporâneas, né? A BNCC na sala de aula e as perspectivas contemporâneas. No dia seguinte, na outra palestra, a gente teve um encontro aqui com o professor Jefferson, e o Jefferson veio trazer uma discussão sobre o novo ensino médio, né, perspectivas e implementação no estado do Piauí, que foi o nosso encontro passado, onde ele trouxe essa questão da implementação do novo ensino médio e como que isso se desenrolou dentro do estado do Piauí, como que o currículo foi pensado. E hoje nós estamos aqui encerrando a nossa fala e nossa conversa com o professor Raimundo, que veio trazer a discussão sobre a BNCC e suas relações com o ensino e comunicação de línguas e as aprendizagens para o século XXI, aspectos que importam
na implementação do currículo. Então, professor Raimundo, nosso muito obrigada, nossa gratidão por ter aceito o nosso convite, tá? E, com certeza, você nos trouxe muitas contribuições e muitas aprendizagens aqui hoje, certo? Nosso muito obrigada. Valeu, obrigado, pessoal, a todos aí por acompanhar, por estar aqui, tá bom? Eu tenho a agradecer mesmo. Obrigado pelo convite, Nina. E estendo também esse meu agradecimento à professora Adriana, que também me contactou e passou o contato aí. Então, é isso. Então, um abração, pessoal. Uma boa semana produtiva e tem muito trabalho aí para a gente.